Olá, queridas mães. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, que é a saúde do seu filho. Esse canal é para você que é mãe, que já buscou de tudo, que já fez de tudo e não sabe mais o que fazer, tá? Tem uma frase que eu tô lendo muito nesse livro, Como se tornar sobrenatural, tá? Onde você coloca a sua atenção, coloca a sua energia. E eu quero falar com você que é mãe, que começa a receber várias notificações da escola. A escola está prestes a iniciar aqui a pública, né, em São Paulo, algumas particulares já começaram. E você fica desesperada. E você começa a ouvir sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você começa a ouvir sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Você começa a ouvir sobre síndrome do pânico, transtorno bipolar, enfim, todas, né? Todos os transtornos, Asperger, né? Enfim, esquizofrenia, não importa. Você começa a pesquisar sobre os transtornos e os sintomas. E aí você começa a perceber que o teu filho, ele vai aumentando os sintomas. E se eu te disser que quando você pesquisa sobre o transtorno, você está pesquisando sobre a doença, o transtorno. Perdão, que eu sei que não é uma doença, mas é um transtorno. Por que é transtorno? Porque é emocional. Porque também não tem exame laboratorial, de laboratório, que diagnostique, né, que traga o diagnóstico do TDAH ou de qualquer transtorno, né, ele vai ser clinical, né, ou clínico, que é quando tem um relatório, uma observação, reflexão, acompanhamento. Por isso que é necessário vários especialistas trazendo relatórios para trazer um diagnóstico de TDAH ou de outro transtorno, né? Eu não sei se são todos, né? Mas eu acredito que tudo que tem o nome de transtorno, ele é clínico, o diagnóstico, né? Isso quer dizer que precisa de observação, de relatórios, né, de acompanhamento. Enquanto que o de laboratório, o diagnóstico, é aquele onde tem os exames e aí diagnostica se tem uma disfunção física no cérebro, né? Tá? Então, mas voltando, onde você coloca a sua atenção? Onde você coloca a sua atenção é quando você fica pesquisando sobre os transtornos, sobre os sintomas. Você pesquisa sintomas sobre TDAH, sobre TOD, TEA, TAB, né, que é o transtorno bipolar. Então, você começa a dar atenção a quê? Aos sintomas. E você vai olhando para o seu filho e começa a ver. Isso é colocar sua atenção. E onde você coloca sua atenção, você coloca a sua energia. Rosélia, mas você está dizendo que a gente desenvolve. Sim, eu estou. Primeiro, o teu filho, ele é o reflexo das tuas dores. Eu vou dizer 99,99999% da população feminina e masculina não cura o emocional, não dá importância ao emocional. E eu tenho 50 e tanto já, nós não curamos o nosso emocional, tá? Eu só fui buscar ajuda quando eu estava no fundo do fundo do fundo do poço. E aí eu comecei a observar o comportamento dos meus filhos. Todas as feridas emocionais que eu tinha, meus filhos apresentavam. Um mais, outro menos, mas os dois têm. Se você não, você tem baixa autoestima, você tem a ferida emocional do abandono, da rejeição, da traição, da injustiça, da humilhação. Não adianta. Aí tem outras doenças emocionais que estão pesquisando, que é a frustração, não é frustração, mas tem o aborto, né? É quando a pessoa não tem sucesso, né? Depois vocês escrevem aí para me ajudar nos comentários. Eu tô
buscando aqui no meu inconsciente, eu tenho essa informação, porque eu fiz várias formações e foi falado bastante, estou com elas anotadas ali, depois eu pego para você. Então, tem outras, né? Tem outras feridas emocionais que eu percebo, e aí eu venho estudando, eu acrescentei no livro da Louise Bourbon, Louise Bourbon, ela só fala de 5, que é rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. E aí dentro dessa formação que eu fiz, ele trouxe mais um. É fracasso, né? O insucesso é fracasso. Tá vindo na minha mente insucesso. Fracasso, eu falei frustração, né? Mas é fracasso. E eu acrescento o aborto, porque muitas mulheres têm feito aborto ainda, né? E elas se sentem culpadas e não se perdoam. Então é uma ferida. A gente precisa se perdoar, a gente precisa colocar uma pedra em cima disso, mas colocar uma pedra que nos torne leve. Não adianta colocar uma pedra e de noite, quando for dormir, colocar a cabeça no travesseiro e se lembrar do aborto, né? É uma coisa que você tomou a decisão, você fez a escolha e naquela consciência, naquele momento, você fez e você precisa se perdoar. Senão você vai atraindo situações, vai atraindo pessoas, vai atraindo experiências que te maltratam, que te colocam como inferior, que te colocam como ser humano imprestável, como lixo. Tá? Então você precisa se perdoar. Voltando para os sintomas, né? O seu filho, ele representa isso, essa hereditariedade ou herança psicológica, né? Que ele vem apresentando esses sintomas dessas feridas que você carrega dentro de você e que não quer olhar e não sabe que tem que olhar. Muitas vezes é a falta de conhecimento, né? De que não tem como mudar. E eu digo para você, tem como mudar sim. E se você chegou aqui no meu perfil, nesse canal do YouTube, ou me encontrou lá no WhatsApp, ou lá no Instagram, é porque você pediu ajuda a Deus. E Ele te conectou a mim. Eu sei que várias mães, mulheres, hoje eu estava falando, né, com uma moça que me viu numa palestra, tem um parque que se chama Nabuco aqui em São Paulo, e eu fiz palestra o ano passado, e ela me encontrou hoje de manhã na praça, e aí ela disse, mas eu pensei que você fosse fazer para público em geral, né, já estou programando a palestra aí agora de fevereiro, volta às aulas, e o tema é como ajudar o seu filho a ter um bom desempenho, a se desenvolver naturalmente na escola e na vida em 2026, né? Então, se você mora já nessas imediações, esse vídeo vai chegar até você, com certeza, porque você pediu ajuda a Deus. E como eu estava dizendo, nem todas as mulheres que se conectam a esse vídeo vão sentir que é a resposta que elas pediram. Por quê? Porque existe um monte de bloqueios, de crenças, mas as que se conectarem e perceberem que eu estou falando com elas e é isso que você queria ouvir, é aqui que você quer estar, parabéns, você despertou e com certeza o teu filho vai ter bom resultado e você também. Porque o maior segredo que eu descobri ao longo dos meus estudos é que quanto mais você se curar é você olhar para aquelas feridas que estão dentro de você. Eu digo sempre, o aborto, o abuso... outra ferida emocional é o abuso sexual, né? Onde muitas mulheres, por vergonha, por culpa, também levam para o túmulo, né? E a criança, o filho dela vai apresentar isso, tá? Vai apresentar essas feridas, vai trazer esse desconforto, o comportamento agitado, a ansiedade, o medo, para fazer com que você busque ajuda. E quando uma mãe busca ajuda, ela se ajuda. Ela, olha, na época que eu decidi buscar ajuda, eu fiz pedagogia. Eu sou professora de educação infantil, né? Em 2010 me formei em pedagogia. E eu passei
10 anos em sala de aula, quase 11 anos em sala de aula, e eu decidi que eu queria ajudar pais e professores, né? Porque eu senti que existia ali uma lacuna, existia algo, uma dificuldade de comunicação entre pais e professores, e quem é prejudicado? O aluno, tá? Então, eu sou Rosélia Cruz, minha primeira formação é pedagogia, né? Então eu estudei bastante o desenvolvimento infantil e vim passando pelos vários anos escolares das crianças, do desenvolvimento humano, e hoje eu ajudo várias pessoas de todas as idades, porque o trauma que começa na infância reverbera nos 100 anos, passa a vida inteira, pessoas passam a vida inteira sem saber que estão repetindo o padrão familiar, aquilo que eles copiaram dos pais, tá? Então a criança, lá no Instagram hoje eu tô postando uma possível causa, um fator, eu disse um possível fator do TDAH, e de outros transtornos, né? Porque eu vou contar a história do, meu Deus, como é o nome do menino? Vitor, né? Ele tem, na época que a mãe dele passou comigo, que ele passou comigo também, ele tinha 8 anos e tinha desenvolvido o autismo. Nível leve, né? Tá? Então, vamos lá. Ao longo desses anos eu venho estudando, né? Eu até me perdi, vim estudando e buscando identificar. Porque eu não sei você, mas na minha época, né, com 8 anos, ele apresentava transtorno. Ele foi apresentar transtorno depois que eu decidi separar. Foi lá na pré-escola, meu filho é de pré-escola pública, e a professora começou a me chamar. E eu chorava, me sentindo culpada, fazendo pedagogia, chegando em casa à meia-noite, aquela coisa que você deve estar passando. E a mãe do Vitor me procurou, ele desenvolveu o autismo, ele não desenvolveu logo que nasceu, tanto que aconteceu um evento, eu vou te dizer, contar a história do Vitor, assim, ele se engasgou em casa, acho que ele tinha 4 anos, se engasgou e quase que ele morria, ele vinha a óbito, né, porque quase, sabe aquela que não é pra morrer? Só que ele ficou com medo de comer, ele não comia nem a comida, nem o hambúrguer do Mac, né, e aí elas me encontraram na internet, lá no Instagram, e vieram de um bairro aqui que se chama Campo Limpo, acho que é Campo Limpo, aqui em São Paulo. E aí a gente foi buscar a história do Vitor e da mãe do Vitor, né? E teve esse evento, né, essa experiência desagradável, que ele quase se engasgou, então o Vitor ficou com medo. Ele quase não ia para a escola, e quando ia ficava perto da porta, não comia na escola com medo de se engasgar. Então ele se tornou seletivo também na alimentação. Por quê? Porque ele sentiu um trauma ali, né, um medo de comer algo e essa coisa ficar engasgada ali, e ele não conseguir respirar, né? Então, quando a gente fez as ressignificações, que são técnicas que eliminam o trauma, aquela experiência, por exemplo, ele não se engasgou, então eu peço para o Vitor relaxar, ficar quietinho, ele ficava com a mãe dele, eles vinham de longe, né? Então ele vinha, ficava com ela. Depois eu comecei a fazer online, aí ele aceitava que a mãe não estivesse presente em algumas sessões, ele foi começando a ter confiança em mim. E eu fazia o relaxamento e pedia para o Vitor fazer um apagar com a borracha aquele pavor, aquela experiência que ele teve negativa, tá? E aí o Vitor voltou a comer, eu tenho até foto dele comendo um hambúrguer, né? Que ele não comia, né? Ele só comia pão de queijo, e assim, quando eu estava na presença da mãe, porque ali ele sentia mais confiança dele engasgar e ela socorrer ele rapidamente, né? Então, ele foi diagnosticado com autismo leve, né? E eu digo para você, a maioria dos diagnósticos tem uma causa emocional.
peço para você que está assistindo esse vídeo que você observe o que você sentiu. Pergunte ao seu inconsciente, ao seu cérebro, quais são as informações que eu tenho em relação ao transtorno? Qual é a causa emocional do transtorno do meu filho? Para que eu possa ajudar o meu filho. E aí você pode fazer uma revisão da gravidez, eu digo, olha, a relação sexual, primeiro, né, a primeira relação que trouxe a gravidez, também pode ser traumática para a mãe. Ah, Rosélia, mas foi uma vez. Então, foi uma vez, mas você não deixou lá. Você vem repetindo, se lembrando que ele foi grosso, que ele foi invasivo, que ele foi violento, que ele foi agressivo. Isso já causa um trauma, porque você vai se lembrando da invasão, da violência desse homem no seu corpo e de repente tem uma gravidez e você fica se lembrando, né? E vai associando a essa criança. Toda vez que você lembra que não foi tão prazeroso, que não foi tão respeitoso, você vai trazendo a lembrança daquilo e a criança que está no teu ventre, o feto, ele vai absorvendo esse trauma. No caso das mães que perderam filhos, né, tiveram abortos espontâneos, né, casos, né, atendi várias mães, é incrível, mas eu já atendi várias mães que têm caso de filhos diagnosticados, que elas tiveram um aborto, ou a neném nasceu e morreu mesmo no hospital. Tem o caso de mãe que foi para o hospital com as dores do parto e sentiu que a criança já veio a falecer. Tem vários, interessante, né? Não sei por que será, né, que eu atraio esse tipo de mãe, né? Então, veio uma lembrança aqui, né? Eu não sei se você acompanha, ou sabe da história do Chico. O Chico, ele consolava as mães, né? Tem um filme As Mães de Chico. Então, se você não estiver muito sensível, assista, mas se você estiver muito sensível, estiver chorando muito, não assista, porque As Mães de Chico é muito sofrido, né, o filme, e tem o livro, né, tá? Então eu vou finalizando por aqui. Se você quer saber mais, escreve aqui nos comentários quais as causas, qual é o tema, qual é o assunto, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Comenta aqui, né, para que eu saiba que você assistiu o vídeo até o final. Coloca o nome Rede de Apoio, né? Ou As Mães de Chico, né? Coloca um comentário para eu saber que eu pedi para você, quando você chegasse ao final, comentasse aqui, tá? Eu agradeço muito a sua atenção, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse canal é para ajudar as mães, tá? E até o próximo vídeo.